Vem com a gente em mais um semanário, hoje o semanário número 67, Claudemir Pereira, mais um semanário que eu não posso contar com a presença física e espiritual. A espiritual eu posso, né? Pode. Está sempre presente, Pode. mas a presença física de Claudemir Pereira, que está hoje em Frederico Westphalen. É isso, né, Claudemir? Preparando as malas já. Preparando as malas para voltar. Exatamente. Vou ficar aí. Com certeza os próximos 2 programas farei daí. Boa, Claudemir. Boa. Então não vai aproveitar claro, eu sei por que o Claudemir vai voltar. Hoje. Hoje não, amanhã, entre hoje e amanhã, preparando as malas. Porque em Frederico não é feriado, é só aqui em Santa Maria que vai ser feriado. Ele quer aproveitar o feriado. Se eu te disser que eu vou chegar aí em metade do feriado. Não vai aproveitar tanto feriado. Tem que me acostumar, sabe que esse negócio é muito engraçado. Agora eu tenho me entrosado mais, conheci um colega radialista, um gurizinho aí, idade do meu filho, o Andrei Sartori. Ele é estudante de jornalismo e trabalha na Rádio Chiru. Eu estou tentando me ambientar aos pouquinhos aqui, mas não dá, né? Porque o meu coração, minhas coisas, meu negócio, tudo em Santa Maria. Claro. E estarei aí, ficarei 2 semanas. Aviso aos meus amigos e aos nem tanto. Mas venha soprar as velhinhas do bolo dos 167 anos de Santa Maria, Claudemir. Sou apaixonado pela cidade. Eu também. Há quase 50 anos. Me acolheu e tal. Mas enfim, isso não seria no final do programa que tu queria falar? Vai ser no final. No final a gente fala de novo. Agora foi só um preâmbulo. Só um xiste. Um xiste, exatamente. Só o pessoal não ficar até o final do programa pensando que a gente não lembrou que é aniversário de Santa Maria, tu entendeu? Então a gente larga um pouquinho agora. Lembrar até que eu chegar atrasado. Então, né? Primeira pauta, Claudemir. Eu te dou um prêmio. Porque lembra que teve uma época em que a Corsã estava em quase todos os semanários. A gente até brincou que a gente ia fazer o momento Corsã no semanário, né? Agora, mas só que tem outra que é presença quase garantida também. Mas dessa vez ela é o en passant da coisa, não é o objeto principal da notícia, que é a nossa querida Câmara de Vereadores. Porque, para mim, a principal notícia dessa semana é o subsídio do transporte público, cuja proposta foi enviada pela Prefeitura Municipal para a Câmara e foi já votada na última terça-feira em uma sessão, Claudemir, que se estendeu até às 5 horas da manhã, tá? Teve discussão, teve debate, não tanto pelo subsídio, pelo mérito desse deve ou não ter subsídio pelo transporte público, mas muito mais pelo fato da forma como o projeto foi protocolado, tá? Porque, segundo os vereadores, o projeto foi protocolado pouco depois do meio-dia e 48, para ser mais preciso, e passou, como eles mesmos dizem, voando pelas comissões e pelo plenário, mas depois de muito debate, já no amanhecer, né? Já não pode nem ser no apagar das luzes, porque estava amanhecendo o dia, né? O valor de 4 milhões foi aprovado. E aí, Claudemir, eu vou botar uma pimentinha que isso não está nos portais de notícias que eu consultei para trazer a pauta aqui, dentre eles claudemirpereira.com.br, mas fica a minha dúvida aqui para contigo, se esse subsídio vai ser suficiente, porque a ATU ela alega que só referente aos 3 primeiros meses de 2025 a prefeitura deve 6 milhões. Então agora foi aprovado um subsídio de 4, tá? Com o intuito de impedir o aumento da passagem, já que a tarifa técnica hoje está na casa dos 6,80, 6,82 ou 6,88, uma coisa assim. E a tarifa cobrada ali na roleta é R$7, arredondando para cima. E a tarifa cobrada na roleta é de 5. E outra coisa que causou polêmica também é que não tem na proposta nenhum tipo de contrapartida das empresas. Então, assim, por mais que tenha sido feito e aprovado o projeto para tentar frear a alta da tarifa, não existe nada
nesse decreto, nessa lei, no projeto que já foi assinado e sancionado, que impeça a tarifa de subir. Ou seja, não tem nada lá que as empresas se comprometem, a tarifa não vai subir pois recebemos o subsídio. Entende? Isso também gerou um pouquinho de polêmica. Estou tentando descobrir aqui qual é a música aquela, quem sabe me ajuda aí a periferia, que diz que não sei o que, todo mundo tem razão. É um samba antigo, tradicional. E ninguém tem razão, e todo mundo tem razão. Vou pesquisar aqui, Cleber. Pesquisa, todo mundo tem razão, vê aí, no letra de música, todo mundo tem razão. E eu só, como às vezes a gente vê aí nas redes sociais da vida, eu só li verdades, e algumas bem contraditórias. Por exemplo, não vou dar exemplo nenhum, vou só falar e quem quiser que procure o exemplo. Agora sim, nós temos primeiro que o subsídio era absolutamente necessário, e era mesmo. Eu mesmo tenho dito aqui que não existe transporte público sem subsídio. Isso em lugar algum do mundo. Não é Santa Maria, não é o Brasil. Na Alemanha, por exemplo, eu estive em Hannover, na Alemanha. Frankfurt também, mas a Hannover que eu fiquei mais tempo. Hannover tem um serviço de transporte coletivo interligando trem e ônibus, que é perfeito. E claro que tem subsídio, porque é caro, é muito caro. Não adianta, não vamos ter, a não ser que todo mundo pague a tarifa a 7 pila, ou 8 pila, ou 9 pila, ou 10 pila, ou sei lá quantos pilas, haverá necessidade de subsídio. Segundo, eu ouvi aí dizer que não é o primeiro prefeito que reclama por exemplo, não ter sido feita a licitação. A licitação não passou por vários prefeitos, não é um só, né? Não é nem o atual nem o anterior. Acho que até o anterior do anterior não teve licitação e é cobrado. Terceiro, licitação nenhuma. Isso eu digo aqui, não precisa ninguém me avisar. Não resolve o problema. O problema não é resolvido, o problema de preço não é resolvido pela licitação. Ao contrário, se vamos querer melhores ônibus, melhores condições, certamente vai custar de algum lugar vai ter que sair o troco para bancar isso. E isso sai do dinheiro público. Não tem outro jeito. Não tem. Não adianta, pode falar o que quiser que não tem. Outro mito que desapareceu, que os trâmites são normais. Uma vez eu brinquei com um querido amigo Alexandre Pinzon Vargas, no antigo continua, né? Mas é que eu participava CDN Debate, em que eu dizia que e usava como exemplo a regulamentação dos aplicativos. Aliás, onde é que elas estão? Hein? Onde é que está a regulamentação? Até agora não foi feita. E porque ficou não sei quantos anos na lista da Câmara. Quer dizer, mas quando queriam, eram aprovados na hora. Por exemplo, aumentos, às vezes não é uma questão de ser ruim ou bom, tem que deixar claro que esse troço de atropelar regimento já aconteceu outras vezes, por outras causas, por outras razões, e ninguém falou nada. Ninguém, que eu digo vereador. Acharam tudo muito bonito. Agora metade acha bonito, metade não acha bonito. Eu não acho bonito nunca. Acho que tem que haver debate, sempre, principalmente um assunto que fere toda a comunidade. Bom, mas também não vou ser da hora de velhinha de Taubaté achando que não pode ser feito isso. Pode ser feito. Dependendo de quem está no poder, é feito. E acabou. Depende da correlação de forças. Se a oposição tivesse recursos humanos suficientes na Câmara, o projeto não passava. Só passou porque o governo tinha maioria. Tinha e tem maioria. E vai precisar dela, hein? Já em seguida, se você quiser, eu te digo, pelo menos duas coisas aí vai ser absolutamente necessário que o governo tenha maioria, porque são projetos antipopulares, impopulares e extrapopulares e nada populares. Quer dizer, populares não são de jeito nenhum. E que, no entanto, talvez precisam ser aprovados de alguma maneira. Agora quero ver quem é que vai pagar a conta da reforma previdenciária. Vai cair na costa do servidor? É uma das coisas.
E a outra é a planta de valor, que todo mundo acha bonitinho, né? Tem que aumentar a arrecadação, não sei o quê. E aí, na hora de apresentar a planta de valores do IPTU, vai ser vai ser um tendel. Pode apostar, vai ser um tendel. Então, assim, ó, e outra coisa que caiu, esse mito de que vereador não trabalha. Trabalha sim, quando quer, trabalha. E eu vou te dar um exemplo, eu até estava tentando me lembrar aí há quantos anos isso aconteceu, mas teve uma sessão aí, eu lembro que foi no final do ano, foi no governo Valdeci, que os caras ficaram até de manhã cedo também para votar o orçamento do município. Não é inédito passar uma madrugada na Câmara dos Vereadores. Inédito é raro, mas não é inédito, certo? E com relação ao subsídio, ele é absolutamente necessário. Não sei se ele é suficiente. Isso que o Guilherme falou agora há pouco. Não sei se é suficiente, tá bom? Acho que falei até demais, viu? Não, mas está ótimo. Foi ótimo. E essa foi a minha dúvida. Eu, inclusive, fiquei com um pouco receio de trazer essa dúvida porque eu não encontrei nada sobre isso, né? Do porquê 4 milhões, se esse valor foi pedido, foi apresentado, foi justificado, foi defendido pela ATU, alguma coisa nesse sentido, ou se é algo de ordem, é o que pode ser, é o que dá, é o que a prefeitura consegue, entende? Mas aí eu colidiu aqui na minha cabeça essa questão dos 6 milhões dos 3 primeiros meses de 2025 e os 4 milhões que foram aprovados agora. Então, fico com essa dúvida aí, se será suficiente ou não, mas, enfim, já foi aprovado, já foi sancionado, Claudemir. Eu já li, não sei se foi para o Demi, ou para o Alexandre, o Rogério, mas para alguém aí, ou para o Imembuí, não me lembro quem é que foi que deu a entrevista, acho que foi eu lembro quem deu a entrevista, eu sei, foi o querido meu amigo Edmilson Gabardo. Ele tem um leve problema, um leve defeito, mas tu também tem o mesmo defeito. É uma excelente qualidade, Claudemir. Não é um defeito, não. Coloradaço Edmilson Gabardo. Exatamente. Foi presidente do consulado do Inter em Santa Maria. Esse pequeno probleminha, ele é gente finíssima. Eu gosto muito dele. Gente fina. Achei um cara combativo, que é raro. E homem de ideias revolucionárias. Foi o primeiro cara. Os caras estão fazendo na Câmara uma comissão para tratar da tarifa zero. O Edmilson Gabardo, faz uns 5, 6 anos, falou a mesma coisa no Conselho de Transportes, que a tarifa poderia ser zero. Claro que pode, só subsidiar. Aí o subsídio é 100%. Exato. E talvez seja mais barato. Mas enfim, isso é outra discussão. Opa, mas essa aí eu me interessei. Vamos trazer essa pauta outra hora aí. Tem que trazer, mas aí tem que ter mais subsídios e eu não tenho. Subsídios intelectuais. Isso, não é. Porque a gente já provou por A mais B que a gente não precisa desse subsídio para vir aqui pro ar trazer notícia da nossa opinião, né, Claudemir? Não precisamos. Subsídio financeiro a gente não precisa. Então aí, 67 semanários hoje. Tu vê. São os heróis mesmo. Mas, enfim, heróis da comunicação. Já vi vários programas morrer muito antes. Muito, claro. Mas aqui, persistência. Eu tive um programa chamado, que todo mundo, de vez em quando, até meu amigo Ricardão Reis, que é advogado, me chamava, não sei se ele me chama ainda, mas me chamava de Claudemir Pereira Café. Bom, eu tive um programa chamado Claudemir Pereira Café. Ele estourou 20 programas, que eu não aguentei pagar as contas. Todo mundo via, mas ninguém pagava. E todo mundo gosta, é que nem o semanário, Claudemir. Eu fico pensando assim, talvez tenha gente que nos assiste, alguns empresários que nos assistem, vai pensar assim, mas eu gosto muito, mas não deve dar audiência. Só que tudo que é lugar que eu vou, as pessoas falam, eu vi o semanário, eu gostei do que tu falou do semanário, ou então eu discordo do que tu falou no semanário. Todo mundo vê o semanário, entendeu? Então agora só está faltando o pessoal enxergar como uma oportunidade de negócio, vincular a sua marca. A minha esperança é que antes que chegamos a esse grande produto. Antes que a gente chegue aos 100, a gente consiga pagar as contas. Sim, acho que sim. Acho que lá a gente consegue. Até lá a gente consegue. Enfim, mas também, Claudemir, se a gente chegar no 100, assim, desse jeito, aí não somos heróis.
Aí a gente provou o nosso valor. Não é só nós, eu, tu, o Ademir, O Ademir, o André, a Thaís, todo mundo, o Marcelo, todo mundo. Gente com filhos estão envolvidos, mas estão tudo envolvidos, estão tudo solidários. É muita gente. Não é só esses dois rostinhos bonitos aqui que estão na tela, não. Não, fala por ti só. O semanário. Eu sou feio, assumido e bem feliz. Claro. Não, mas assim. eu me incluo nessa aí também. Olha aqui, ó. Feio e gasto, né? Já tem mais gesto ainda. Sim, feio sim. E ficar comido pelos anos. Tem tudo isso, tem tudo isso. Bom, mas enfim, tudo para dizer que essa questão do transporte coletivo, eu não sei, vai longe ainda, tá? Vai longe. A do transporte coletivo vai longe e a da Câmara também. Eu ouvi cada asneira, rapaz, peguei assim. Não vou dizer porque pessoas estão misturando alhos com bugalhos, falando das leis disso, daqui, sem saber, sem ter conhecimento. Eu fiquei pensando, sabe que vou criticar? Não, eles representam, alguns aí representam determinados segmentos que tem que ter voz também, mas eu não preciso ficar acreditando em tudo que eles dizem. Sim. É isso aí. Tem, inclusive, alguns colegas nossos. Deus, aliás, falando em colegas nossos. Colega de microfone. Não de colega de profissão. Tá? Profissão. Ah, tá louco. Como pode dizer tanta asneira? Mas tem um público, né? É para ele, não falo para mim. Aliás, é para isso que mais tem público, inclusive. Falam para esse público deles e tal, e aí dizem um monte de asneira, ficam falando bobagem. Dá vontade, como diria minha nona, dá vontade de dar uns croques. Uma garoa com vento, como diz a minha mãe. Tá precisando de uma garoa com vento. Figurativo, tá? Eu sou da paz, figurativo, sou da paz. Sou fraquinho, hein? Eu me derrubo facilmente. Não tem pilates que eu faça que eu resolvo. Olha aqui, Claudemir, falando em colegas nossos de profissão, tá? E eu só tô fazendo um gancho mesmo, não é, a próxima pauta não é uma crítica a ninguém, inclusive eu tenho uma meia-culpa a fazer sobre essa próxima pauta. É algo sobre o qual eu não queria falar, tanto que eu evitei de trazer essa pauta na semana passada, ela já foi uma das principais notícias da semana passada, mas com os desdobramentos que ocorreram esta semana, ficou difícil de deixar passar, Claudemir. Eu estou falando do caso Isabelle, da menina de 11 anos que morreu na última semana em São Gabriel, e que logo imediatamente após a morte, a imprensa e a opinião pública, com base no que foi divulgado sobre o caso, tá? Tem que se dizer isso também, a gente não está aqui para crucificar a imprensa, mas só para trazer os fatos mesmo e levantar a discussão, né? Então, com base no que foi divulgado, tá? Praticamente se condenou os pais da menina. Para quem não está familiarizado, eu vou só fazer dar o serviço, digamos assim, dessa notícia, que é o seguinte: na última semana a menina Isabelle deu entrada no hospital em São Gabriel, com o que veio a ser divulgado depois, e aí eu não tenho os detalhes de como e por que o hospital divulgou essas informações que foram repassadas, principalmente a reportagem do Diário de Santa Maria, tá? Mas foi divulgado que ela deu entrada com pulmão perfurado, costelas quebradas, hematomas e lesões vaginais que indicavam violência sexual, tá? E tão logo começou a investigação policial, a polícia passou a tratar os pais como os principais suspeitos, porque averiguaram que a menina tinha passado os dias em casa, que não tinha ido à escola, que não tinha saído, que a família não tinha recebido visitas, e aí, por A mais B, a polícia tratou os pais como os principais suspeitos, tá? Só que essa semana, Claudemir, foi divulgado o laudo que apontou pneumonia como a causa da morte. E além disso, o laudo também disse que a lesão na costela foi de uma massagem de reanimação feita na menina, tá? E que o sangramento vaginal que ela apresentava era fruto de menstruação e que ela não tinha sinais de abuso. Inclusive, foi bem mais específico, eu não vou ficar aqui também, porque eu acho que eu já fui gráfico demais. No texto eu tentei ser leve, sem deixar nenhuma informação passar.
Mas foi bem mais específico e detalhado a informação do laudo, como não podia deixar de ser. E aí eu trouxe isso aqui, Claudemir, porque assim, ó, tu tem décadas de profissão no jornalismo, décadas à frente de jornal, como editor, décadas sendo editor do teu próprio site, no jornal A Razão, trabalhando na rádio, trazendo temas polêmicos para o Sala de Debate. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse caso específico e a pressa que houve e que se tem normalmente, agora de uns tempos para cá principalmente, em divulgar certas coisas sem uma apuração adequada. Apesar de que eu não responsabilizo tanto assim a imprensa nesse caso, porque a forma como as informações foram divulgadas pelo hospital e pela polícia, até que me provem o contrário, pelo menos foi o que eu consegui apurar, é que as informações haviam sido passadas, que não foi um achismo, que não foi nenhum repórter, nenhum jornalista que imaginou que tinha sido feito assim. Foi informação passada. Só que tudo com se, ou aparentemente, ou inicialmente, e talvez isso as pessoas não absorvam bem na hora de consumir a notícia, né? Então eu faço a meia-culpa porque na sexta-feira, em que foi mais amplamente divulgado o caso, eu participei do F5 na Rádio CDN e eu fui um dos que falou, olha, tá difícil de acreditar que tenha sido outra coisa. Ainda mais que a gente veio, em São Gabriel também teve um caso muito recente do menino Theo que foi jogado da ponte pelo pai. Esse não tem o que discutir, foi o pai que fez. Então estava todo mundo muito impactado. E claro que a gente cuidava as palavras e dizia, olha, pode ser outra coisa? Pode. A gente tem que ter cuidado. Mas tudo está levando a crer que foram os pais. E agora veio esse laudo e desmente todo mundo. E eu fico me colocando no lugar desses pais que por uma semana, mais ou menos, foram tratados como os assassinos da própria filha. Além de ter que enfrentar a dor de ter perdido a menina, ainda tem que enfrentar a dor de ter sido os principais suspeitos da morte da própria filha. Eu penso que a responsabilidade precisa ser apurada. Estou falando de nossas, tá? Eu não consigo imaginar. Nós temos exemplos de vários aí que eu não vou ficar falando aqui, repetindo, mas a bibliografia é vasta de erros da imprensa. Erros crassos da imprensa, que comprometeram, que criaram problemas, que levaram a suicídios, ou mortes, casos da Escola Base de São Paulo. Procure aí Escola Base de São Paulo, em qualquer lugar do Google, e vocês vão achar. Eu disse no programa Bom Dia Cidade, terça-feira, quando eu faço um comentário, até pretendia falar sobre Santa Maria, mas aí eu vi uma entrevista do advogado, da advogada, da senhora, da mãe da menina, e fiquei pensando, puxa vida, onde é que a gente está? Eu quero saber quem é que começou essa história, como é que foi? Porque nós temos responsabilidade, foi o que eu disse, nós temos a responsabilidade. Nós mídia, nós sociedade, nós hospital, nós polícia, nós raio que eu parto. Todos nós temos algum tipo de responsabilidade, maior ou menor. Porque está na hora de dar um basta. Nós não podemos ficar acatando qualquer versão aí, fantasiosa ou não, porque às vezes pode ser verdade, mas a verdade ela tem que ser buscada, que cada um tem a sua, né? A verdade é uma coisa tão complicada e tal, porque cada um tem a sua e ela não necessariamente é a mesma, a tua não é necessariamente a mesma da minha e vice-versa. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas também temos que tomar cuidado na hora de veicular a informação. Eu sei, eu não estou condenando ninguém, não é minha função, mas, puxa vida, tem que ter uma maneira da gente se cuidar melhor, da gente tratar melhor o assunto. E de minha parte, eu falo do espaço onde eu sou responsável. Eu tomo muito cuidado e, não raro, já perdi notícia por não querer publicar. Mas eu prefiro perder a notícia e a publicá-la de forma a eliminar a imputação da vida. É muito complicado isso, muito complicado. Não sou juiz de ninguém, não sou juiz do dono da verdade, mas, puxa vida,
algum limite, não saiu do nada a história da menina, não saiu do nada. Alguém falou primeiro, alguém deu sequência, alguém confirmou, até que veio lá o demolidor. E não adianta, isso sim, isso eu disse naquele dia e vou dizer agora. Aquele dia foi terça-feira. Vou repetir agora, no final da semana. Não adianta decretar sigilo sobre a investigação. Tinha que decretar sigilo na hora, não agora. Agora que a Inês está nessa situação, Inês, eu ia dizer Inês é morta, mas não quero cometer essa estupidez. Usar um ditado. Mas agora que todo mundo já sabe o que aconteceu e o que não aconteceu, agora que a menina está sepultada, agora que os pais estão arrasados, quem é que vai resolver o problema dos pais? Você bem colocou. Alguém vai ser responsável. Tem que ser responsabilizado. Não pode ficar impune numa coisa dessa. E olha, eu vou dizer uma coisa, que se há um fato bom para isso aí, é que pelo menos por um tempo, não muito, porque a gente é humano, mas por um tempo, as pessoas que começaram a divulgar isso aí vão pensar 50 mil vezes antes de fazer o mesmo em outra circunstância. Só que um prejuízo já teve. Eu não tenho a menor dúvida. O laudo é absolutamente inequívoco. Não houve violência sexual. Não houve. Houve um caso de pneumonia, que levou a morte. Poderia ter levado à morte em qualquer circunstância. Não estou acusando aqui o tratamento nem coisa nenhuma. Mas poderia ter levado à morte em qualquer circunstância. Mas a família já estaria suficientemente destroçada sem precisar passar por essa situação. Sim. Haverá responsabilidades a serem apuradas. Há responsabilidades a serem apuradas e elas precisam ser apuradas. Sou pena de a gente ficar aqui de novo sendo a culpa por enquanto é da mídia. Hein? Podemos dizer o que quisermos. A culpa não é da polícia. Por quê? Porque ninguém acusa a polícia. Não estou dizendo que a polícia é culpada. Tá? Mas ninguém tem culhão para acusar a polícia. Mas só se acusar a mídia. Que tem responsabilidades. E assim, né, Claudemir, a sensação que eu tive, tá? Mas é uma sensação de que a polícia, ou seja lá quem for, agora quer, de alguma forma, imputar a culpa ainda nos pais, sob forma de uma negligência, que eles teriam deixado ela morrer de pneumonia, que não teriam providenciado o atendimento médico num tempo hábil, adequado, enfim. Eu não sei se existe isso, mas talvez como uma forma de tentar diminuir um pouco a carga de ter colocado eles como suspeitos de um crime tão bárbaro. Então assim, agora seria do tipo, olha, tudo bem que eles não mataram a menina, não violentaram a menina como a gente achava que tinha sido, mas ainda assim há a responsabilidade deles. Então eu fiquei com essa sensação de que tá se tentando fazer isso. E aí a gente entra numa esfera muito perigosa, né? Porque então se todo mundo... Claro que é uma criança, os pais são obviamente popular, responsáveis por ela, mas... No popular, todo mundo quer tirar o seu da reta. Exato. Reduzir a própria responsabilidade. É isso que está acontecendo. E eu até acho que é normal, né? Mas é normal querer se defender. Mas pelo amor de Deus, aí vão se... Não dá para comparar uma coisa com a outra, né, Claudemir? Verdade. E assim, eu espero, eu estou vendo pelo menos os veículos que eu mais acompanho e que noticiaram dessa forma, com base nessas informações que foram passadas lá no hospital, que não sei se foram passadas de forma oficial ou se foi conversado com alguém que participou do atendimento de uma forma muito informal, aquela conversa de corredor, e aí ficou assim, e se tratou isso como uma fonte oficial e se levou adiante. Não sei como foi, mas pelo menos nos veículos que eu mais acompanho, está se dando tanto espaço agora para as informações do laudo e para o fato de que o laudo aponta que não houve essa violência contra a menina, quanto se deu lá quando se colocou suspeita sobre os pais. É o mínimo que a gente espera, que se tenha o mesmo espaço ou talvez mais, que se dê a oportunidade deles falarem. Pode, do mesmo jeito que lá na sexta-feira passada eu disse que, apesar de tudo indicar que foram eles, pode acontecer de não ter sido, e se provou que pode mesmo, agora eu vou dizer, pode acontecer de eles serem culpados? Pode.
Porque não cabe a gente julgar, cabe a gente divulgar o que aconteceu, mas com base em fontes oficiais. A gente não pode fazer notícia com base num diz que me disse. Né? Parece que é o que aconteceu. Parece. Não estou aqui também apontando o dedo para ninguém. Porque nessa hora fica difícil porque todo mundo tira o seu da reta, né? A responsabilidade do hospital acabou de ser a única manifestação oficial do hospital, que é oficial. Exato. Essa nota na segunda-feira. O caso aconteceu dia 8, a morte foi dia 8. Na segunda-feira, 3 dias depois, veio ao hospital. Quer dizer, todo o negócio aconteceu entre sexta-feira, dia 8, e a segunda-feira, dia 11. 9, 10, 11. 11? Isso? 11. 18. 11, 12. Dia 12. 8, 9, 10, 11, 12. Dia 8 morreu, dia 9. Enfim, foi por aqueles dias. 3 ou 4 dias fez todo o AUE. E aí, agora? Para desfazer isso aí. É complicado. Muito complicado. Enquanto isso, nós temos lá duas pessoas arrasadas. Quase tão mortas quanto a filha. Enfim. Vamos adiante, guri? Vamos adiante, Claudemir. Porque a próxima pauta é sobre trânsito. Não acredito. Tu já ouviu, Claudemir, a expressão, que eu não sei de onde que se tirou, mas provavelmente é muito da sensação que se tem ao dirigir em Santa Maria. Eu me criei ouvindo essa frase, que Santa Maria é considerado o pior trânsito do Brasil. Tu já ouviu isso? Ou era só no meu círculo social que se falava isso? Já ouvi, mas tem outros piores. Tem. Por óbvio. Eu achava que era, até eu ir dirigir no Nordeste. Sabe que eu tenho convivido com outras cidades ultimamente, tá? E eu fiz esse comentário lá em Erechim. Erechim é uma cidade pujante, 110 mil habitantes. Tô até achando preocupado lá, porque o pessoal já está catando gente para trabalhar lá. Opa! Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo trabalhando lá. Que legal. E eu não estou dizendo nenhuma bobagem, é verdade mesmo. Então estão catando gente para trabalhar e o trânsito é caótico. Isso que é uma cidade. Isso é uma cidade. Foi pelo menos os 2 ou 3 dias que eu estive lá. Agora vou dizer uma coisa. Não deve ter sido em minha homenagem. Olha, vem santamariense aí. Vamos fazer ele se sentir em casa? Vamos contribuir para que ele se sinta em casa e vamos tornar o trânsito caótico para ele se sentir mais acolhido. Erechim é a cidade, não sei, deve ter outras, tá? Mas das que eu conheço é a única que não tem mão dupla. Quer dizer, não tem mão dupla, não tem mão única. Todas as ruas são tão largas que tem mão dupla. Vai e vem. Tu não tem como se perder por aí. Pode se perder por outro lugar, mas mão dupla. Tu errou a mão, não tem errar a mão. Você pode fazer a volta que você vai voltar para o lugar onde você estava. E mesmo assim, camarada, olha, tirei fininho de vários carros. Como em Santa Maria. E o pior, aprender que Westfalen, que é uma cidade bem menor, 10 vezes menor que Santa Maria, tem problema de trânsito. Mas tem aqui uma vantagem que somos Santa Maria. Que eu vou te dizer qual é. Qual? Em Santa Maria, quando os caras dão um espirro, botam uma sinaleira. Aqui tira. Tem tão pouca sinaleira na cidade que eu não saberia dizer onde é que elas estão. O que tem aqui bastante são, vou usar um termo que é muito caro, ao meu amigo Alfran Capucci, rotatórias. Tem rotatória até cada quadra, cada esquina tem uma rotatória. E a rotatória é um elemento eficiente. Eu vejo poucos acidentes aqui, pouquíssimos acidentes aqui. E não falta carro, viu? Porque não falta carro em lugar nenhum. Pessoal, impressionante. E eu fui assessor de imprensa em Garibaldi, Claudemir. E a minha chegada lá coincidiu com a criação da Secretaria de Mobilidade, que até então não tinha. E uma das principais medidas do novo secretário de Mobilidade de Garibaldi na época foi implementar rotatórias.
E ele foi muito criticado pela imprensa na época, e foi uma briga, assim, a gente tentando desmistificar algumas coisas junto aos veículos de imprensa e colocando ele para dar entrevista. E ele chegava a ficar constrangido, porque parecia que ele estava falando outro idioma. Ele provava por A mais B que dava mais fluidez para o trânsito e era mais seguro a rotatória, mas não adiantava de nada. O pessoal criticava igual, pelo prazer, pelo hábito de criticar. Eu sei que não é um assunto que tu vai tratar, mas em todo caso eu vou falar sobre isso. Santa Maria tem pelo menos 2 lugares assim que eu levei um susto quando disseram, vai ter que botar uma sinaleira. Mas para quê? Por causa dos imbecis dos motoristas? Porque a culpa é da imbecilidade do motorista. Que uma é na esquina ali no edifício São Luís, esquina da Silva Jardim com Valandro. Valandro vai? Sim, aquela sinaleira nova. Não precisa, ali perto do Cícero Barreto. Sei quem é que reclamou aí, mas alguém forte reclamou e botaram a sinaleira. Para mim era absolutamente desnecessário. É só sinalizar bem. E os caras dá acidente, claro que vai dar. Põe uma rotatória ver se não melhora. E outra, até agora não me conformo. Acho absolutamente inútil. Mas é eu que acho, né? E já vão vir para cima de mim, mas eu não tenho problema. Eu estou com a impunidade dos velhos. Vamos ver se eu concordo contigo, Claudemir. É a esquina da Tamandaí com a Duque de Caxias. Sei. Ali não precisa sinalizar. Ali é perto da Irmã Lourdes. Aliás, aquele entorno de ruas ali é uma das coisas mais confusas que tem em Santa Maria. Eu tenho pena de quem mora por ali, tá? Porque é uma que vai, mas ela vai só até um pedaço e depois volta e tu tem que entrar aqui e fazer uma volta para continuar dentro da mesma rua, noutra quadra. É uma loucura aquilo ali, Claudemir. Vou falar noutros. Porque acontece que teve um acidente, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e aí fica puxando, outra sinaleira desnecessária. Eu penso que é desnecessário. Na Apple com a Niederauer. Verdade. Absolutamente desnecessário. Ali eu não sei, ali tem um horário que o trânsito da Niederauer é muito intenso e talvez o pessoal que quer atravessar a Apple não consiga, de repente não seja por acidente, seja por fluxo, em determinados horários. Mas aí também, né, Claudemir? Passa ali no outro horário. Ou não passa ali. Tu já notou que a gente usa sempre as mesmas ruas? Exatamente. Eu que moro no centro ali perto do parque, seguido eu vou... Tá atrasado, aquela coisa toda, meus filhos fazem karatê, balé, enfim, nas dores. Aí, por mais que seja perto, às vezes está atrasado, eu vou de carro levá-los nas dores para essas atividades. É uma fila de veículo na Benjamin, tentando converter a esquerda na Bento Gonçalves, sendo que tem outras vias que te levam lá, frouxa, que não tem movimento nenhum. E eu, claro que eu uso essas, mas eu sempre me deparo com isso. Claudemir, vamos dar uma aceleradinha, porque já teve a primeira batidinha aqui. Não acredito. Então eu vou... verdade, passou voando hoje, né? Mas eu vou passar então qual é a pauta de fato, porque até agora a gente só botou defeito no trânsito, que diga-se de passagem, é ruim e deve-se 75% a 80% aos motoristas e não só a prefeitura ou quem faz a gerência do trânsito. É a menor dúvida que nós somos os culpados. Tem alguns problemas, eu sou muito crítico de algumas coisas, por exemplo, a ausência de onda verde em ruas que tem muitas sinaleiras e que tu não consegue andar, enfim, tem várias coisas. Mas 80-90% da culpa do trânsito de Santa Maria é dos motoristas. E aí, Claudemir, segundo dados divulgados, tá, pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Santa Maria, a cidade registrou em 2024 um total de 733 acidentes de trânsito, só no perímetro urbano. Isso aqui não entra estradas dentro do limite do município, nem nada do tipo, nem área rural, nada. É só perímetro urbano, tá? No total foram 890 vítimas e dessas 33 vítimas fatais. Isso significa que, em média, são 2 acidentes... Foram, porque esses dados são de 2024. Foram 2 acidentes de trânsito por dia em Santa Maria durante o ano de 2024, como eu falei, e que a cada 11 dias uma pessoa morreu no trânsito em Santa Maria. 11 dias. Passa 11 dias, uma pessoa... Em média, claro, né? Pelo amor de Deus, o pessoal tá entendendo.
Passa 11 dias, alguém morre no trânsito. Passa mais 11 dias. Um imbecil vai dizer assim, quantos fazem no último dia? Vou cuidar no trânsito hoje. O 11, irmão. O 11, verdade. E aí, assim, Claudemir, desde que a Coordenadoria de Educação para o Trânsito de Santa Maria passou a fazer esse levantamento em 2019, este não foi o pior ano. O pior ano foi justamente 2019, com 979 acidentes, perdão. E que mostra que a colheita desses dados para embasar a tomada de decisões da Secretaria ajudou, porque esse número vem diminuindo desde que começou a ser feito o levantamento. Corta uma meia dúzia de finaleira aí, vai melhorar também. Tia, eu sei que tem motivo, assim, mas uma coisa que me irrita muito é aquela lombada eletrônica, aquele limite de 50 por hora na subida da João Luiz Pozobon. Na subida é pra matar, cara. Quem tem 1.0, tu tem que reduzir pra passar 50 na subida ali, mata o cara. Não precisa. Aquela lombada não precisa. A descer eu concordo. Pro pessoal não voar. Mas na subida não precisava. Não precisava. No pé da subida, tu que começar, ao invés de acelerar, tu tem que frear. Pra depois tu engatar uma segunda e sair tuque, tentando chegar, não. A pior era quando era toda a via que era 50, agora é só na cidade. No acampamento, tia. Eu acho que todos no acampamento. 5 não tinha 4, não, todos no acampamento. Eu começo por aí. 48 anos, em 1977. Em fevereiro, 28 de fevereiro de 1977, eu cheguei em Santa Maria. E me apaixonei. Fui fazer direito, 3 anos, depois uma certa manhã acordei e disse, você pobre na vida, fui fazer jornalismo. Tem isso também. Mas pobrinho, mas limpinho, bonitinho e queridinho, né? Isso aí. Não posso me queixar da vida. A Santa Maria foi muito bondosa comigo. Me deu tudo que eu tenho. Me deu minha esposa, meus filhos, todo mundo. E meu trabalho, enfim. Não posso me queixar de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade maravilhosa, com todos os seus defeitos. Eu sou apaixonado por Santa Maria, inclusive pelos seus defeitos. Essa história de sinaleira, história de trânsito, são menos. O que importa é o que a cidade nos oferece. E ela nos oferece carinho, atenção, amor, paixão, alguns incômodos, é verdade, mas normalmente até eles são bem-vindos porque são necessários para a nossa vida. Mas não tem uma coisa que eu não vou fazer. Não vou fazer. O que é, Clônio? Correr a rústica, essa vai ter. Essa, eu até posso aplaudir do lado de fora, mas não vou correr. Eu não vou correr por motivos óbvios, porque eu não vou conseguir correr, eu vou só caminhar a rústica e daí provavelmente eu vou chegar no aniversário do ano que vem. Esse risco que eu corro. Tu sabe que eu estou preocupado, eu estou fazendo pilates, né? Mas não tem pilates que resolva a questão etária. Ajuda bastante, tá? Mas isso não resolve. Resolver, não. Fazer o reloginho andar para trás não faz, né, Claudio? Não inventaram então, nada ainda que faça isso, inclusive. A rústica eu tô fora. Mas tirando isso, sou apaixonado por essa cidade. Tá certo. Longa vida Santa Maria, longa vida sua gente, com todos os seus defeitos, seus erros e suas virtudes que são eternas. Então tá. E com essa declaração de amor lindíssima de Claudemir Pereira pela cidade de Santa Maria, pelo nosso coração do Rio Grande, a Santa Maria da Boca do Monte. Eu gosto muito dessa alcunha, Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria, cidade de cultura. Tem tantas alcunhas. Eu de vez em quando eu escrevo lá nos meus arrazoados, Boca do Montenses. Boca do Montenses! Boa, muito bom. Não sei se faz muito sucesso, mas eu faço isso de vez em quando. Eu gostei. Aliás, eu tenho um podcast, faz tempo que está adormecido, mas eu tenho um podcast chamado Bocas do Monte, do qual o Claudemir Pereira já foi um dos convidados entrevistados, né, que se chama Bocas do Monte. Então os convidados agora serão todos Boca do Montenses. Não me lembro nada do que eu falei aquele dia. Vamos gravar outro, inclusive, porque depois que a gente começou a conviver mais, tu contou cada história que não tá no podcast. Agora nós vamos ter que fazer uma parte 2 para tu contar. Como diria um amigo meu, vai lembrando. Isso, vai lembrando, né?
Isso aí. Então tá, Claudemir, é com esta declaração de amor lindíssima pela cidade de Santa Maria que a gente se despede. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até o final de mais um semanário. Até a próxima sexta-feira com as principais notícias da semana. Sexta-feira que vem vai ter outro... Vai ser diferente o fundo aqui, tá? Eu vou estar aí. Sexta-feira que vem, Claudemir Pereira aqui no estúdio da TV Santa Maria, onde gravamos toda semana o semanário. Tchau, tchau. Tchau.